Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura, e hoje nós vamos abordar o assunto sobre o romantismo no Brasil. Só que dessa vez nós vamos ver a segunda fase romântica. Bom, já vimos a primeira fase romântica na aula anterior, falamos sobre indianismo, falamos sobre nacionalismo, essas poesias voltadas para essas temáticas. Só que hoje nós vamos fazer a aula 5, página 46 do livro 2. Vamos lá? Vamos falar sobre a segunda fase, né? Segunda geração romântica no Brasil. Tá? Então, a segunda geração romântica no Brasil é o período que corresponde ao ano de 1853 a 1869. Também ficou conhecida como a geração ultrarromântica, né? Ou melhor, também ficou conhecida como a geração mal do século. Tá? Nós vamos ver por quê. Aqui no Brasil, a segunda fase romântica ela teve como marco inicial a publicação da obra Poesia, em 1853, tá? Com o poeta Álvares de Azevedo. Então, nesse período, houve uma ruptura com o idealismo exagerado em relação ao nacionalismo, o que levou à adoção por parte dos autores desse período, tá? De uma postura exageradamente pessimista diante da vida como escapismo, né, dos problemas sociais daquela época. Essa atitude que ficou conhecida como o mal do século. Também porque isso se deve também ao fato de que os jovens desse período eles não se sentiam mais atraídos pelos ideais da Revolução Francesa, né? Ou seja, ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Eles optavam, né, por mergulhar, né, justamente em seu mundo íntimo, tendo um apego, né, a atitudes mundanas como a bebida e o vício e também uma atração enorme pela morte. Tá? Então, assim, com esse desenvolvimento da literatura romântica na década de 1840, as produções literárias elas começaram a apresentar maior subjetividade. E esses autores da época, eles eram indiferentes, né, a temas como o nacionalismo e o indianismo. Mas eles apresentavam uma intensificação, né, voltada para o sentimentalismo, mas não como a primeira fase. Dessa vez, essa intensificação do sentimentalismo comprovava a tese que a mulher estava do lado dele, né, a mulher amada. Né, havia a presença, né, física desta mulher. Já na primeira fase do romantismo, a mulher era apenas idealizada, né? Era impossível de alcançá-la. A mulher era desejada, mas o poeta não tinha como realizar esse desejo. Então, nessa fase, a segunda fase ultrarromântica, a literatura ela sofreu forte influência, tá, do poeta britânico chamado George Gordon Byron. Tá? Então, nessa época, os escritores, eles começaram a absorver esse estilo de vida boêmio e noturno, tá? Que Byron também cultivava, né, lá na Europa. Ou seja, além desse pessimismo romântico presente na literatura de Byron, né, os nossos escritores também começaram a copiar esse modelo. Né? Bom, por isso que essa geração, né, a segunda fase, né, a geração ultrarromântica, também ficou conhecida como geração byroniana, né, por seguir os modelos, né, das obras literárias de Byron, de Lord Byron. Né? Bem, entre as características gerais do romantismo, né, aquela que mais se faz presente na segunda geração, né, no movimento, aqui no movimento do Brasil, é a evasão da realidade. Só que essa evasão ela não acontece, né, no mesmo tempo, espaço como foi na primeira geração. Né? Então, vocês vão ver que agora a fuga da realidade ela ganha contornos trágicos. E os heróis românticos eles encontraram na morte uma solução para os seus problemas existenciais. É poder chegar, inclusive, ao suicídio. Isso aconteceu por quê? Porque, de acordo com o pensamento romântico, né, o indivíduo ele vivia em constante conflito com a sociedade, tornando-se uma espécie de desajustado. E,
dentro dessa segunda fase, nós vamos falar dos escritores, né? Os escritores que mais se destacaram na segunda fase romântica. Nós temos aqui Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Ele foi escritor, contista, né? Dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro também. E destacam-se as obras publicadas, né, por ele, que são As Três Liras e Noite na Taverna. Sabendo-se que Álvares de Azevedo é a principal expressão da geração ultrarromântica da nossa poesia, tá, pessoal? Paulista, né, fez os estudos básicos no Rio de Janeiro e cursava o 5º ano de Direito em São Paulo, quando sofreu um acidente, cujas complicações o levaram à morte com apenas 20 anos de idade. O escritor cultivou a poesia, a prosa e também o teatro. E toda a sua produção, né, que contabiliza 7 livros, alguns discursos e algumas cartas, foi escrita em apenas 4 anos, tá? Período em que ele ainda era estudante universitário. Outro poeta também que ganhou destaque na segunda fase romântica foi Casimiro, né, Marques de Abreu. Também foi um poeta brasileiro, com um célebre poema Meus 8 Anos. Né? Mas nós podemos destacar também as obras As Primaveras, Saudades, Suspiros, obras de Casimiro de Abreu. Também destacamos Fagundes Varela, um poeta também brasileiro, patrono da Academia Brasileira de Letras. E Fagundes Varela, ele foi um importante escritor da literatura romântica aqui no Brasil. Mesmo sendo considerado byroniano, ele já apresentava em suas obras características da terceira geração romântica, que nós vamos ver daqui a pouco. Entre suas obras podemos citar Vozes da América, de 1864, e Noturnas, de 1860. E, para fechar, vamos falar sobre Junqueira Freire, Luiz José Junqueira Freire. Junqueira Freire foi um monge, sacerdote e poeta brasileiro. Tá? Uma obra muitas vezes considerada conservadora, ele abordou temas como horror, desejo reprimido, sentimento de pecado, revolta, remorso e até mesmo obsessão pela morte. Tá? Podemos citar, como uma de suas obras, a obra Inspirações do Claustro, né, de Junqueira Freire. Bom, e vamos agora à segunda fase romântica. Vamos falar da terceira geração romântica no Brasil. Dando sequência ao estudo do romantismo, a terceira geração foi marcada justamente pelo pondoreirismo. Ou seja, a terceira geração romântica também recebeu esse nome, né? Porque também tinha uma visão de cunho, né, de poesia social, pois buscava demonstrar em suas obras os problemas sociais do Brasil da época, como, por exemplo, a escravidão, proletariado e outros assuntos. O seu principal representante foi o poeta Castro Alves. Né? Castro Alves, ele era também chamado de poeta dos escravos, né? Justamente por ter essa visão tão preocupada, né? Tão cuidadosa quando se referia aos escravos. Né? Então, nós vamos falar agora sobre a terceira geração romântica. Né? Bom, dá para perceber que o Castro Alves tinha um sentimento, ele possuía um sentimento de revolta contra a escravidão. Tá? E ele utilizava de elementos da natureza para questionar Deus sobre sua indiferença diante da maldade que se via no processo, né, da escravidão dos afrodescendentes. Esses temas em que se viu a preocupação social e a denúncia da escravidão são características, né, dessa geração do romantismo no Brasil. Bom, participantes, influenciadores do processo político, social e até mesmo cultural do Brasil naquela época, né, os autores dessa geração tinham o tema da liberdade como principal, né, temática, uma principal temática das suas produções. E este fato contribui para o uso da ave condor. Exatamente. Essa ave condor, né, já tinha como símbolo desse período do romantismo. Por quê? Porque essa ave, ela costuma voar muito alto, né? E por isso
visão mais ampla. Os românticos, eles se identificavam com a liberdade desse animal, inspiravam, né, inspiraram-se, melhor dizendo, né, dessa ave, justamente para dar voo à imaginação em busca da liberdade. Ou seja, né, representava a visão dos poetas sobre si mesmos, né, enquanto possuidores desses anseios elevados. Okay? Sendo assim, essa geração a deslocava, vamos dizer assim, ela deslocava o centro da atenção no eu, né, presente na geração anterior, para o outro, para o mundo interno, para o mundo externo, para os problemas sociais, atitude, né, muito influenciada também pelo escritor francês Victor Hugo. Por essas influências, essa geração também ficou conhecida como condoeira ou goana. Né? Bem, nós temos aqui uma obra muito famosa chamada Navio Negreiro, né? Uma obra de Castro Alves. E aqui, esse poema, Navio Negreiro, ele mostra toda essa temática, né, da escravidão, como os negros eles eram tratados, né, quando eram transportados dos navios, né, para o local de destino. Eles eram muito açoitados, eles eram muito maltratados, açoitados dentro desses navios. E aqui nós temos alguns trechos, né, do poema Navio Negreiro de Castro Alves, que diz: tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentaram no berço destes pelados profundos. Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem, livre poesia e orquestra, e o mar que ruge pela proa e o vento pelas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do babo do poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te, a esteira que semelha no mar do outro cometa. Né? Então vem aqui um trecho: albatroz, albatroz, águia do oceano. Tu que dormes nas nuvens, entre as gasas, sacode as penas, levitando o espaço, albatroz. Albatroz, dá-me estas asas. Né? Então, podemos perceber que essa poesia, ela retrata, né, toda a temática, né, sobre a escravidão. E era preocupação muito grande de Castro Alves, né, denunciar esse tipo de situação. Né? Então, ele denunciava mesmo as suas poesias, denunciava toda a sua revolta em relação a essa temática. E além dessa visão, né, de poesia, de cunho social, Castro Alves também tinha uma poesia lírica também. Ele desenvolvia, ele produzia as poesias líricas também. E essa poesia lírica amorosa de Castro Alves, ela era reunida justamente em uma obra chamada Espumas Flutuantes, né, que diferencia-se dos românticos anteriores pela visão poética desse amor como sentimento plenamente vivenciado e concretizado no plano emocional e também no plano físico. Ou seja, o amor é descrito com vigor, com desejo, sensualidade, tá? Através de metáforas da natureza. Ou seja, a mulher amada, né, real, de carne e osso. Tá? E a paixão envolve e motiva o poeta a traduzir o relacionamento amoroso em versos. Bom, e aqui nós temos um trecho, né, do poema Adormecida, né? Poema Adormecida, que faz parte dos Espumas Flutuantes. Ele descreve aqui toda essa temática, né, vivenciada pela a pessoa amada, né? Ele mostra que realmente tem contato com ela. Né? Então ele diz assim, ó, era um quadro celeste a cada fago, mesmo em sonhos a moça estremecia, quando ela serenava, a flor beijava, quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. E eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Castro Alves. Então, um poema bem, né, de caráter, uma poesia lírica amorosa, lírica amorosa, né, bem da característica, né, de Castro Alves. Eu queria falar sobre as características da terceira geração do romantismo no Brasil. Eu queria citar rapidamente algumas características voltadas para a terceira geração. O abolicionismo, né, cuja poesia desse período que acabei de falar agora, né, na vida grega, né, era voltada para a defesa da República e
também na libertação dos escravos. Com isso, o foco das produções estava concentrado justamente nos pobres, nos marginalizados e negros escravizados da época. É uma das características da terceira geração romântica. Outra característica é a negação do amor platônico e o erotismo. Ou seja, diferentemente das gerações anteriores, né, os românticos anteriores, a relação amorosa aqui na terceira geração acontece de fato. Tá? Vai acontecer de fato. Os autores não formam a sensualidade da mulher amada, que anteriormente era vista somente como ser intocável, angelical, impossível de ser alcançado. Na terceira geração é diferente. Né? E a liberdade também, que é uma das características, né? Uma das características da terceira geração, porque mostra que o sentimento de revolta antes das injustiças sociais. Então, os autores acreditavam, né, que, assim como o Condor tinha a capacidade de olhar de um ponto mais alto as questões sociais, né, e por isso informar a sociedade sobre a realidade que viviam, de forma a conscientizá-la, do ideal de liberdade, eles se sentiam capazes também de influenciar a forma de pensar e de colaborar para essas mudanças sociais. Tá bom? E aqui eu coloquei um resumo para vocês sobre as outras, né, características da primeira geração e também da segunda geração. Fiz um resumo aqui para vocês. Da primeira geração, as características são nacionalistas, indianistas e religiosas, poetas, representantes, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Na segunda geração, nós temos aqui as características que são marcadas pelo mal do século, apresenta o etnocentrismo exacerbado, né? O etnocentrismo exagerado, exacerbado, o pessimismo, o satanismo e a atração pela morte. Também temos aqui os poetas representantes, que são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. E na terceira geração, é marcada pelo condoreirismo, né, cuja poesia de cunho político e social e também a poesia lírico-amorosa, né? E o principal representante de maior expressão é o Castro Alves, né, que prezava, né, que brigava também pela justiça, liberdade e igualdade. Bom, pessoal, então, terminamos aqui nossos estudos, né? Eu desejo a todos, né, que tenham compreendido a explicação. Desejo também que vocês façam as atividades propostas de casa. Não esqueçam também de dar um like nos nossos vídeos e bons estudos para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, melhor dizendo. Até a próxima aula, ok, pessoal? Tchauzinho.